Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar pra vocês quais foram os livros que me fizeram então virar leitor. Tem vários livros que eu li quando eu era mais novo, bem criancinha, que eram livros infantis, como é o caso de um livro que eu não lembro o nome agora, mas que era um macaquinho que passava por várias coisas, até o momento que ele se tornava como se fosse um rei. Eu não lembro o nome desse, mas teve outros livros também como Caçada de Pedrinho, ou também alguns livros infantis que me fizeram companhia, só que não foram os livros que me fizeram então de fato virar leitor. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram esses 10 livros que fizeram que eu virasse de fato um leitor convicto. Então bora lá. É um vídeo mais rapidinho mesmo, só pra mostrar quais foram esses livros, os principais livros que me fizeram gostar tanto da literatura. Eu peço pra vocês passarem um pano pra iluminação hoje, porque infelizmente ainda não tenho softbox e tá chovendo em Goiânia, então tá sem iluminação de sol. E se eu ficasse mais um tempo esperando pra gravar, vai atrasar o vídeo. Então talvez eu até regrave esse vídeo se aparecer um sol no dia seguinte, se eu não tiver editado. Então passe um pano pra essa iluminação que tá assim, porque prometo que eu vou melhorar nos próximos vídeos, tá bom? Eu vou tentar investir mais nisso. Aliás, assistam agora os anúncios sempre, comprem coisas no meu link, para sempre ajudar o canal. Dá o like, se inscreve no canal para ajudar a crescer mais e a gente investir aqui nesse canal agora, tá bom? Então bora agora para essa lista dos livros que me fizeram leitor. Tudo começou, assim, que eu me lembre, foi no meu ensino fundamental, ali por volta da oitava série, na época que falava, que eu peguei um livro emprestado com minha professora de biologia e ela me emprestou vários livros do Nicholas Sparks. Aliás, não tenho nenhum comigo hoje, mas eu lembro que o primeiro livro que eu li, assim, de fato, do início ao fim, foi Um Amor para Recordar. Então, assim, eu já comecei com aquele livro bem triste, pesado, que o que hoje em dia eu gosto muito, mas nessa época eu não lia tanto assim, então me emocionou. Eu chorei. Amor para Recordar é um livro de romance do Nicholas Sparks e eu gostei bastante na época. Faz muito tempo que eu não leio nada dele, mas depois de Um Amor para Recordar, eu li logo em seguida também Pegado Emprestado com essa professora, Querido John, se eu não me engano, e também A Última Música. Tenho essa leve memória. E foram 3 livros que eu li um atrás do outro, porque eu peguei emprestado, pegava emprestado e devolvia pra professora. E aí foi muito legal, porque me fez sentir várias coisas, esses livros de romance. Eu não tinha um hábito. Então eu gostei muito de ter lido eles. Não sei se eu ia gostar hoje em dia, provavelmente não, porque eu parei de ler esse Nicholas Sparks faz muito tempo, mas como foram livros que me fizeram sentir muitas coisas, foi quando eu percebi que as palavras poderiam ali me emocionar também, assim como os filmes e as músicas. Então foi quando eu queria ler mais coisas do Nicholas Sparks e foi me incentivando a ler outros livros. E aí foi quando eu cheguei então no primeiro surto, naquela coisa que fez realmente eu ficar fanático com literatura, que foi Crepúsculo. Olha aqui, eu tenho meu box ainda, que ele é de 2010 e assim, é uma paixão minha de verdade. Crepúsculo foi o primeiro livro que seguia uma questão mais de ficção e fantasia e que tinha muita gente que gostava na época, então foi uma relação muito massa, muito bacana. E eu li todos esses aqui, eu emprestei para as pessoas também na época. Eu assinava, não vai dar pra ver aqui, mas eu assinava todos os livros também com o meu nome, pra ficar uma coisa mais minha. E eu não marcava nada ainda, então eu pretendo reler Crepúsculo agora, mas com essa idade que eu já tenho, pra ver se eu ia gostar tanto assim. Mas eu acho que não vou gostar tanto da mesma forma, porque foi realmente uma juventude marcada por Bella e Edward e Jacob. E eu li todos os livros, um atrás do outro. Lua Nova, Eclipse, Amanhecer. Fui no cinema assistir os filmes também. Emprestava esses livros aqui pros amigos pra eles lerem também. Eu lembro que eu emprestei o Amanhecer pra filha da diretora da escola que eu estudava, que meio que trabalhava lá já. E aí eu emprestei esse daqui, eu fiquei um tempão sem ele. Aí ela não conseguia terminar de ler. Ela foi lá e comprou o livro pra ela e me devolveu o meu. Eu lembro de tudo isso, porque realmente marcou muito a minha vida de leitor e marcou muito a minha adolescência também. Então Crepúsculo teve uma parte muito importante da minha vida como leitor. E depois disso eu comecei então, eu já tinha lido, eu acho, algumas partes de Harry Potter, mas eu nunca tinha lido inteiro. E aí
foi quando eu comecei a pegar emprestado livro de Harry Potter com amigos. Eu lembro que eu li os 3 primeiros, eu acho que mais de 2 vezes, porque eu nunca conseguia pegar os outros livros emprestados. Só quando eu comecei a comprar, assim. Teve uma época também que eu não podia ler, que as pessoas da minha família falavam que tinha relação com o demônio, essas coisas assim, aí eu não lia. Mas aí veio uma época que eu consegui pegar emprestado com vários amigos, e eu li então, e foi aquela coisa incrível que é pra muita gente. Eu li por volta dos 13 anos, talvez. Não foi como muitas pessoas que pegou desde o início de tudo. Mas eu li com uma fase ali muito boa também de autodescobrimento, e que foi muito importante pra mim. Então Harry Potter tá aqui. Peguei só esse, mas eu tenho o meu box inteiro aqui com todos os livros que eu comprei depois de velho. Sim, comprei depois de ter 20 e poucos anos, porque eu queria o quê? Ter um box. Eu só tinha aquelas versões bem antigas de páginas brancas, e aí eu decidi comprar, me dar de presente essa versão que vem toda bonitinha assim, e tem um papel mais bonitinho. Infelizmente a letra é minúscula, sim, mas tá aqui para representar um desses livros também que foram muito importantes. Li todos um atrás do outro, lembro de ir no cinema também para assistir, e me fez gostar muito de literatura. Eu acho que Harry Potter é um dos livros que mais incentivou pessoas a lerem mais outros livros, então tinha que estar aqui, porque por mais que eu não tenha acompanhado desde o início de tudo, fez uma participação muito grande na minha adolescência e me inspirou muito a ler outros livros. Então Harry Potter é aquela coisa, é xodozinho de muita gente. Já reli depois de ter li 20 e poucos anos e continuo gostando. Sempre bom voltar nesse mundo aqui. É incrível como Harry Potter transmite tantas ideias e tantos sentimentos pra gente. Esse gosto de infância que nunca vai embora. E quando você vai relendo os livros, você vai sentindo aquela mesma sensação de crescendo com o Harry Potter mesmo e com os outros personagens. Então, assim, fez uma participação enorme na minha vida de leitor e tinha que estar aqui. Seguindo adiante, eu vou pegar agora uma trilogia que eu acho também que inspirou muita gente a ler e que fez participação na vida de leitores por todo o mundo, e eu tô falando de Jogos Vorazes. Então, os 3 livros, os Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, eu li todos eles também um atrás do outro. E galera, esses livros, Crepúsculo, Harry Potter, Jogos Vorazes, Percy Jackson, que também faz parte, que eu vou falar daqui a pouco, sempre teve uma participação muito grande na minha vida de leitor, porque além de ler os livros, eu participei de muitos eventos aqui em Goiânia que tinham encontros com essas pessoas que gostavam dos livros também. A gente ia fantasiado até. Eu tenho, meu Deus, tenho que pegar. Eu tenho um boné que é de Percy Jackson, vou pegar na hora que eu estiver falando. E assim, eu gostava muito disso porque também fez uma participação não somente na minha vida de leitor, como na minha criação mesmo de personalidade e tudo mais. Então eu encontrava várias pessoas que gostavam das séries também. A gente fazia jogos nos parques daqui de Goiânia. Lembro de ter ido em um evento de Jogos Vorazes e a gente foi pro parque e aí a gente fez como se fosse um Jogos Vorazes lá. E eu lembro de alguns amigos subirem as árvores do parque pra, né, conseguir ganhar o jogo, mas infelizmente teve um grupo, assim, de pessoas que encontraram esses amigos que estavam nas árvores, e a gente tinha umas pulseirinhas, assim, quando ela era cortada, né, por outra pessoa, a gente morria no jogo. Eu lembro, gente, também que eu tava bem escondido, e aí me encontraram. E aí eu saí correndo muito rápido pra não me pegarem, e aí foi quando eu me joguei no chão, porque não ia dar tempo de correr pra algum lugar. Eu me joguei no chão, fechei, assim, o meu braço embaixo de mim, e eu lembro que meu óculos foi parar longe, assim, em algum lugar do parque lá, e eu lembro também de levar... ficar meio com o ouvido doendo, porque fez muita pressão no meu ouvido, o povo foi em cima de mim, cara, isso no meio do parque. Imagina você tá passando no parque, assim, de boa, daí tem um monte de adolescente correndo e gritando e fingindo que tá atacando uns aos outros, e foi então assim, além de ter essa experiência da leitura do livro, foi uma experiência muito legal. A maioria dos meus amigos, aliás, hoje em dia, participavam desses eventos, então assim, foi muito marcante pra minha vida de leitor. Jogos Vorazes, Harry Potter, Crepúsculo, Percy Jackson, e já juntando agora então, eu li também Percy Jackson todo emprestado, tanto que essa primeira série dos 5 livros eu não tenho ainda. Não tenho a série principal, né, de 5 livros do Percy Jackson, Os Olimpianos, mas eu tenho esses outros livros aqui, que, putz, tá faltando um aqui. Os Heróis Olimpo, aqui o Herói Perdido. Eu lembro de comprar esse daqui, quando eu tava indo pra uma viagem, e aí eu queria muito ler, né, mais de Percy Jackson, fui lá e comprei na Americanas esse. Só que esse daqui é o livro 2, e aí eu tive que ir pra viagem e li só uns capítulos assim do início pra não ter tanto spoiler.
só que não deu pra ler, e aí eu lembro de ter que correr atrás pra comprar esse daqui. E eu lembro muito de Percy Jackson também, que todos esses três últimos, o outro tá lá em cima, não vou pegar agora, mas a Marca de Atena, a Casa de Hades e o Sangue do Olimpo, eu lembro de comprar na pré-venda. No dia que saía, assim, na loja, eu ia lá comprar, então eu lembro dessa sensação também muito boa de ir atrás do livro e ler. Gente, eu lia esses livros aqui, tem, sei lá, 500 páginas quase, tem quase 500 páginas, eu lia, gente, em 2 dias, de tão interessado na história que eu era. Então era muito legal, porque fez muito sentido pra mim nessa época. Tem personagens aqui que eu ainda lembro com muito carinho, por exemplo, o Nico, que eu me sentia muito representado no Nico, então foi muito bacana também. Percy Jackson tinha que estar aqui porque fez muita parte na minha vida e me ensinou muitas coisas como leitor. Então eu não li nada depois do Rick Riordan, além de Percy, mas tenho muita vontade ainda hoje, então pretendo em algum momento reler até mesmo os Olimpianos, mas eu queria reler em inglês pra testar ali o meu inglês hoje em dia e também pra relembrar a história, porque eu acho que vai ser muito interessante. Então em algum momento eu vou comprar esses livros em inglês pra ter ali experiência de reler em inglês e também ver o que eu ia achar hoje em dia, porque eu lembro da sensação muito legal de ler os livros e ter aquela vibe bem gostosinha, sabe? Então é isso. E agora, três últimos livros dessa lista, eles são um pouco mais adultos, que foi começando com Admirável Mundo Novo. Eu tenho ele aqui na minha estante, mas eu queria mostrar a capinha da época que eu li, que é essa verde. E eu li na biblioteca do colégio, eu acho que no segundo ano do ensino médio. E foi quando eu comecei a ler livros com uma carga de história mais pesada e que tinha ali mais ensinamentos e que fazia pensar mais. Tanto que muita gente fala que não gosta de Admirável Mundo Novo hoje, e eu pretendo reler também para ter essa perspectiva hoje em dia, mas na época foi muito importante para mim, me fez pensar em muitas coisas. Começou ali o processo de ter um pensamento mais crítico, foi quando eu comecei a ler livros que tinham uma abordagem mais complexa e a gostar mais desses livros também que tinham representatividades, que faziam pensar mais. Então foi muito importante para mim Admirável Mundo Novo. Eu gosto bastante, eu recomendo para vocês porque me fez pensar muito e abrir os olhos para essa questão de realidades também que a gente vive, e pensar também mais sobre questões sociais. E logo em seguida eu li, depois desse, foi Revolução dos Bichos também, que eu peguei na biblioteca do colégio. Eu li naquela edição mesmo que tem uns bichinhos, uns porquinhos da Companhia das Letras, e gostei demais também, que me fez pensar em muitas coisas, me ajudou a conhecer mais sobre questões importantes, pertinentes da nossa sociedade. Não li 1984 na mesma época que eu li a Revolução dos Bichos, tanto que eu li 1984 no ano passado, mas Revolução dos Bichos eu li porque era bem fininho, né? E eu também não tinha tanta experiência assim com a literatura, então veio Revolução dos Bichos. E logo em seguida eu já peguei outro livro de distopia, que foi Fahrenheit 451, que é um livro que fala sobre sociedade que queima os livros. Então eu fiquei muito impactado com a história naquela época. Fez perceber como o livro era importante, como o livro faz a gente pensar em causas sociais e pensar mais no mundo e naquilo que está ao nosso redor e como a gente pode mudar o mundo com literatura. Então foram 3 livros muito importantes que me fizeram criar muito senso crítico naquela época ali, que eu tinha por volta dos 15, 16 anos, não sei, alguma coisa assim, e me fizeram gostar muito mais de ler livros com essa temática que me fizessem pensar mais. E por último, mas não menos importante, um livro que eu li no terceiro ano do ensino médio. Eu não tinha um hábito tanto assim de ler livros que eram obrigatórios no colégio, eu lia só partes dele pra fazer as provas, e aí esse eu peguei e gostei muito, que foi então Capitães da Areia, do Jorge Amado, que foi um livro que eu chorei, eu fiquei mal, e foi assim, eu lembro de fato que foi o único livro de todo o ensino médio que era de leitura obrigatória, que eu gostei de fato. Hoje em dia eu já li outros livros que eram leitura obrigatória do colégio, gostei muito também, O Meu Caso de Vidas Secas, mas Capitães da Areia foi um livro que me fez sentir muitas coisas. Então eu sempre procurei nos livros esses sentimentos. E em Capitães da Areia foi aquele primeiro contato com uma realidade também brasileira e que me fez sentir muitas coisas de fato, que me fez me importar com os personagens. Então me fez também querer ler outros livros de
a autoria brasileira, e foi o começo de tudo, essa questão de a paixão por livros nacionais. Então Capitães de Areia tinha que estar aqui também como um dos livros importantes que me fizeram leitor. E foi isso, foram esses livros: Percy Jackson, Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo. Todos esses livros tiveram uma participação muito grande com a minha vida de leitor. Eu quis fazer essa lista menor para ser aqueles livros realmente que me fizeram gostar tanto da literatura, que foram esses, que eu acho que muita gente vai se sentir representado, porque muita gente que eu conheço começou a ler também por esses livros e que fez muita gente virar leitor. Então todo livro, né, como muita gente hoje em dia critica Crepúsculo ou Percy Jackson, todos os livros eles vão ser importantes de alguma forma. Crepúsculo foi muito importante pra mim, porque me fez virar leitor e me fez gostar de muitos outros livros. Esse vídeo foi mais rapidinho mesmo, com essa iluminação um pouco não tão boa assim. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo. Deixem nos comentários quais foram os livros que vocês gostaram mais de ler assim quando vocês começaram a vida de leitor, quais foram os mais importantes, e não deixa também de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos pra gente crescer ainda mais por essa comunidade. Atingimos os 2.000 e agora bora rumo aos 3.000 inscritos. A gente se vê numa próxima, até mais e tchau, tchau!